Imagine acordar amanhã e olhar pela janela. E o Sol simplesmente não estar lá. Nem escuridão completa, nem crepúsculo. Apenas o vazio absoluto onde deveria estar nossa estrela. Parece ficção científica? Pode ser. Mas e se isso acontecesse por apenas um segundo? O que aconteceria se o Sol desaparecesse por um segundo? A maioria das pessoas acha que ficaríamos no escuro imediatamente. Mas a realidade é muito mais fascinante e assustadora. A luz do Sol leva aproximadamente 8 minutos e 20 segundos para chegar até nós. Isso significa que se o Sol desaparecesse agora, você ainda teria quase 8 minutos e meio de luz solar antes de perceber qualquer coisa. Mas aqui está o verdadeiro problema. Não é a luz que nos mataria primeiro, é a gravidade. A gravidade do Sol mantém a Terra em sua órbita precisa a 150 milhões de quilômetros de distância. Se o Sol desaparecesse por apenas um segundo, a Terra continuaria em movimento retilíneo pelo espaço, a lei da inércia de Newton em ação pura. Quando o Sol reaparecesse um segundo depois, nossa órbita estaria ligeiramente alterada. Parece pouco? Um desvio de apenas 0,1% na órbita terrestre seria suficiente para causar mudanças climáticas catastróficas em questão de anos. As temperaturas começariam a cair gradualmente. Não seria instantâneo. A Terra retém calor como um forno que acabou de ser desligado. Nas primeiras horas, a temperatura cairia apenas alguns graus. Mas em uma semana, estaríamos abaixo de zero em quase todo o planeta. Em um ano sem Sol, a temperatura média da Terra seria de 73 graus. Os oceanos congelariam completamente em poucos meses. O Sol pode explodir? A verdade que ninguém te conta agora, a pergunta que todos fazem. O Sol pode simplesmente explodir como vemos em filmes de desastre? A resposta curta é: não da maneira que você imagina. O Sol não é uma bomba esperando para detonar. Ele é uma fornalha nuclear incrivelmente estável, realizando fusão nuclear há 4,6 bilhões de anos sem falhas. Mas isso não significa que ele seja pacífico. O Sol tem explosões constantemente, chamadas de erupções solares ou explosões de plasma. Algumas dessas erupções são tão poderosas que liberam a energia equivalente a milhões de bombas nucleares em poucos minutos. A maior erupção solar já registrada aconteceu em 1859, conhecida como Evento Carrington. As auroras boreais foram vistas até no Caribe. Telégrafos pegaram fogo. Operadores receberam choques elétricos. E isso foi quando nossa tecnologia era primitiva. Se um evento similar acontecesse hoje, os danos seriam estimados em trilhões de dólares. Satélites destruídos, redes elétricas colapsadas, internet global derrubada por semanas ou meses. Mas o Sol explodir completamente? Isso só acontece com estrelas muito maiores que ele. Quando uma estrela supermassiva, com pelo menos 8 vezes a massa do Sol, chega ao fim de sua vida, ela colapsa sobre si mesma e depois explode em uma supernova tão brilhante que pode ofuscar galáxias inteiras. Nosso Sol não tem massa suficiente para isso. Seu destino é muito diferente, e chegaremos lá, dentro do Sol, o lugar mais quente do universo. Vamos mergulhar literalmente dentro da nossa estrela. Se você pudesse viajar até o núcleo do Sol, o que seria impossível por centenas de razões, você experimentaria temperaturas de aproximadamente 15 milhões de graus Celsius. Para colocar isso em perspectiva, é 6.000 vezes mais quente que a lava de um vulcão ativo. É tão quente que os átomos não podem existir como normalmente conhecemos. No núcleo solar, a pressão é 250 bilhões de vezes maior que a pressão atmosférica na Terra. Essa combinação extrema de temperatura e pressão cria as condições perfeitas para a fusão nuclear, o processo que mantém o Sol brilhando. Como o Sol cria energia sem nunca apagar? A pergunta fundamental é: como algo pode queimar por bilhões de anos sem combustível novo? A resposta está em um dos processos mais elegantes do universo: a fusão nuclear. Diferente de uma fogueira que queima madeira convertendo-a em cinzas, ou de uma usina termoelétrica que queima carvão, o Sol não queima no sentido tradicional, ele funde. A cada segundo,
O Sol converte aproximadamente 620 milhões de toneladas de hidrogênio em 615 milhões de toneladas de hélio. Espera, você deve estar pensando, para onde foram as 5 milhões de toneladas que faltam? Essa é a mágica da equação mais famosa da física, EmC2. Essas 5 milhões de toneladas de matéria são convertidas diretamente em energia pura, luz, calor, radiação. Para entender a escala dessa energia, em um único segundo, o Sol produz mais energia do que toda a humanidade consumiu em toda a sua história. E ele faz isso todo segundo, de cada minuto, de cada hora, há bilhões de anos. O processo funciona assim. No núcleo superaquecido, átomos de hidrogênio se movem tão rapidamente que superam a repulsão eletromagnética natural entre partículas carregadas positivamente. Quando dois núcleos de hidrogênio colidem com força suficiente, eles se fundem, criando hélio e liberando energia na forma de fótons, partículas de luz. Mas aqui está algo alucinante. Um fóton criado no núcleo do Sol pode levar de 100 mil a 1 milhão de anos para chegar à superfície solar. Por quê? Porque ele ricocheteia trilhões de vezes, colidindo com outros átomos em uma jornada caótica. Uma vez que finalmente escapa da superfície, leva apenas 8 minutos para chegar aos seus olhos. Erupções solares. O dia em que o Sol pode derrubar a internet. Voltemos às erupções solares, porque esse é um dos riscos mais subestimados que a humanidade enfrenta. Uma erupção solar acontece quando linhas do campo magnético do Sol se torcem, se cruzam e se reconectam explosivamente, liberando quantidades absurdas de energia. As maiores erupções são classificadas como X-Class e podem liberar tanta energia quanto 1 bilhão de bombas de hidrogênio explodindo simultaneamente. Em julho de 2012, a Terra teve um quase acidente. Uma erupção solar massiva atravessou a órbita terrestre, exatamente onde nosso planeta havia estado apenas uma semana antes. Cientistas estimam que se essa tempestade tivesse atingido a Terra, teria causado danos superiores a 2 trilhões de dólares e levado de 4 a 10 anos para a recuperação completa da infraestrutura. O que aconteceria em um cenário assim? Primeiro, satélites seriam fritos. Seu GPS pararia de funcionar. Comunicações globais entrariam em colapso. Mas o pior viria depois. Transformadores elétricos em redes de energia ao redor do mundo seriam danificados permanentemente pela indução magnética. Regiões inteiras ficariam sem eletricidade por meses, enquanto novos transformadores fossem fabricados e instalados. Um processo que normalmente leva semanas por unidade. Sem eletricidade, sem refrigeração para alimentos e remédios, sem bombeamento de água, sem sistemas de esgoto, sem internet, sem comunicação além do alcance da voz. A civilização moderna paralisada. E o mais assustador, não é questão de se vai acontecer, mas quando. Estatisticamente, temos aproximadamente 12% de chance de ser atingidos por uma super tempestade solar na próxima década. O Sol é pequeno ou gigante? Comparação com outras estrelas. Quando pensamos no Sol, geralmente o imaginamos como gigantesco. E ele é, comparado à Terra. O Sol poderia conter 1,3 milhão de terras em seu volume. Se a Terra fosse uma bola de gude, o Sol seria uma esfera com 10 metros de diâmetro. Mas no contexto cósmico, o Sol é mediano, praticamente um peso-pena. Betelgeuse, uma supergigante vermelha na constelação de Órion, é tão grande que se substituíssemos o Sol por ela, sua superfície se estenderia além da órbita de Marte. Júpiter estaria dentro da estrela. O Ibis Scuti, uma das maiores estrelas conhecidas, tem um raio aproximadamente 1.700 vezes maior que o do Sol. Se você viajasse ao redor dela à velocidade da luz, levaria quase 7 horas para completar o círculo. Por outro lado, anãs vermelhas, as estrelas mais comuns do universo, podem ter apenas 10% da massa do Sol. A temperatura do Sol é tão alta que quebraria qualquer lei humana. Vamos falar sobre algo que desafia a lógica: a temperatura da coroa solar. A superfície visível do Sol, chamada fotosfera, tem aproximadamente 5.500 degrees. Já o núcleo, como mencionamos, atinge 15 milhões de graus. Faz sentido, certo? Quanto mais fundo você vai, mais quente fica.
como cavar em direção ao centro da Terra. Mas a coroa solar, a atmosfera externa tênue do Sol, que você vê durante um eclipse total, tem temperatura de 1 a 3 milhões de graus Celsius. Espera. Como a atmosfera pode ser centenas de vezes mais quente que a superfície sólida abaixo dela? Imagine que você está perto de uma fogueira. Quanto mais longe você fica, mais frio sente. Mas e se o ar a 10 metros da fogueira estivesse mais quente que as próprias chamas? Isso viola nossa intuição básica sobre calor. Esse problema da coroa solar intrigou cientistas por décadas. Hoje sabemos que a resposta está nas ondas magnéticas e no aquecimento por reconexão magnética, processos tão complexos que ainda estão sendo estudados. Essencialmente, o campo magnético do Sol transfere energia da superfície para a coroa através de ondas e explosões microscópicas constantes. O que isso significa praticamente? Significa que qualquer objeto que se aproxime muito do Sol não será destruído pelo calor da superfície, mas pela coroa incrivelmente mais quente que a envolve. A sonda Parker Solar Probe da NASA, que chegou mais perto do Sol que qualquer objeto humano, teve que ser equipada com um escudo térmico de 11. O campo magnético do Sol pode destruir a Terra. O campo magnético terrestre nos protege constantemente de radiação solar mortal. Mas o próprio campo magnético do Sol é uma força destrutiva em escala planetária. O campo magnético solar é aproximadamente 2 vezes mais forte que o da Terra, mas sua influência é bilhões de vezes maior em volume. Ele se estende muito além dos planetas, criando uma bolha gigantesca chamada heliosfera, que protege todo o sistema solar de raios cósmicos vindos de fora. Mas esse mesmo campo magnético é responsável pelas erupções solares, pelas ejeções de massa coronal e pelas tempestades geomagnéticas que podem devastar nossa tecnologia. Quando linhas magnéticas se reconectam explosivamente na superfície solar, elas podem lançar bilhões de toneladas de plasma superaquecido em direção à Terra a velocidades de milhões de quilômetros por hora. Se uma dessas ejeções de massa coronal atingir a Terra diretamente, ela comprime nosso campo magnético protetor, causando correntes elétricas induzidas em qualquer condutor longo, como linhas de transmissão de energia, oleodutos e até trilhos de trem. O resultado? Transformadores derretidos, incêndios em infraestrutura elétrica e apagões em massa. Pode o campo magnético solar destruir diretamente a Terra? Não. Mas pode destruir a civilização tecnológica como a conhecemos? Absolutamente. O Sol vai morrer? Quando e como isso vai acontecer? Toda estrela tem uma vida útil, e o Sol não é exceção. Mas morrer é um processo longo e espetacular quando se trata de estrelas. O Sol tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Está na meia-idade de sua vida. Cientistas estimam que ele tem combustível de hidrogênio suficiente para continuar brilhando de forma estável por mais 5 bilhões de anos. Mas o que acontece depois é uma transformação dramática. Fase 1, expansão, daqui a 5 bilhões de anos. Quando o hidrogênio do núcleo se esgotar, o Sol começará a fundir hidrogênio em uma camada externa ao redor de um núcleo de hélio inerte. Isso fará com que o Sol se expanda gradualmente, tornando-se 10% maior a cada bilhão de anos. Fase 2, gigante vermelha, daqui a 7-8 bilhões de anos. Eventualmente, o núcleo de hélio se comprimirá e aquecerá até começar sua própria fusão, transformando hélio em carbono e oxigênio. O Sol se expandirá dramaticamente, tornando-se uma gigante vermelha com raio 250 vezes maior que o atual. Ele engolirá Mercúrio, Vênus e possivelmente a Terra. Mesmo que a Terra não seja completamente consumida, a superfície será completamente vaporizada. Fase 3. Nebulosa planetária, daqui a 8 bilhões de anos. Sem pressão de fusão suficiente para manter sua estrutura, as camadas externas do Sol serão expelidas no espaço, criando uma nebulosa planetária colorida e brilhante. Fase 4. Anã branca, daqui a 9 bilhões de anos. O que resta do núcleo do Sol, aproximadamente 54% de sua massa atual, se tornará uma anã branca,
uma esfera incrivelmente densa do tamanho da Terra, composta principalmente de carbono e oxigênio. Uma colher de chá de matéria de anã branca pesaria aproximadamente 5 toneladas. Por que a vida na Terra só existe por causa do Sol? Quando dizemos que toda a vida na Terra depende do Sol, não estamos sendo poéticos, estamos sendo literais. Cada átomo de carbono no seu corpo, cada grama de oxigênio que você respira, cada caloria que você consome, tudo rastreia de volta ao Sol. Comecemos com o óbvio: fotossíntese. Plantas capturam luz solar e a convertem em energia química, criando glicose a partir de água e CO2. Esse processo sozinho sustenta praticamente toda a cadeia alimentar terrestre. Mesmo carnívoros dependem do sol indiretamente. Seus presas comem plantas. Mas vai muito além disso. O sol criou os padrões climáticos que trouxeram chuva. Criou as correntes oceânicas que distribuem calor e nutrientes. Criou o ciclo da água que torna a vida possível. Criou os ventos que polinizam plantas e dispersam sementes. A energia solar é responsável pelos combustíveis fósseis, que nada mais são que energia solar antiga armazenada em plantas e animais mortos há milhões de anos. Quando você abastece seu carro, está essencialmente usando luz solar concentrada do período Jurássico. Mas aqui está algo que poucas pessoas percebem. O Sol também protege a vida na Terra. Como? Através do vento solar. Uma corrente constante de partículas carregadas que emana do Sol em todas as direções. Esse vento solar cria a heliosfera, que funciona como um escudo gigante contra raios cósmicos de alta energia vindos de outras partes da galáxia. Sem esse escudo, a vida na superfície terrestre estaria exposta a níveis perigosos de radiação. E tem mais: o Sol é estável. Ele não varia mais que 0,1% em brilho durante seu ciclo de 11 anos. Essa estabilidade extraordinária deu à vida na Terra bilhões de anos de condições relativamente constantes para evoluir. Muitas estrelas são variáveis e imprevisíveis, tornando a vida complexa extremamente improvável. A NASA já chegou perto do Sol? O que eles descobriram? Em agosto de 2018, a NASA lançou uma das missões mais audaciosas da história, a Parker Solar Probe, uma espaçonave projetada para tocar o Sol. Tocar aqui significa passar através da coroa solar, a atmosfera externa superaquecida do Sol. Em dezembro de 2021, a Parker se tornou o primeiro objeto feito pelo homem a fazer exatamente isso. Voando a apenas 8,5 milhões de quilômetros da superfície solar, a velocidades superiores a 600 mil km/h, rápido o suficiente para viajar de Nova York a Tóquio em menos de 1 minuto. As descobertas foram revolucionárias. Descoberta 1. Estruturas em switchback. A sonda detectou dobras súbitas e dramáticas no campo magnético solar, como dobras em uma estrada em zigue-zague. Essas estruturas, chamadas switchbacks, parecem estar relacionadas ao aquecimento da coroa e à aceleração do vento solar. Mas sua origem exata ainda é misteriosa. Descoberta 2. Jatos de matéria. A Parker observou jatos gigantescos de material sendo expelidos dos buracos coronais, regiões do Sol com campo magnético aberto. Esses jatos contribuem significativamente para o vento solar que atinge a Terra. Descoberta 3. Poeira cósmica vaporizada. A sonda detectou que poeira cósmica é completamente vaporizada ao se aproximar do Sol, criando uma zona livre de poeira ao redor da estrela. Isso ajuda a explicar por que o espaço próximo ao Sol parece tão limpo. Descoberta 4. Origem do vento solar. Pela primeira vez, cientistas conseguiram rastrear o vento solar de volta às suas origens na superfície do Sol, descobrindo que ele se origina em funis magnéticos, onde o campo é mais intenso. A Parker continuará mergulhando cada vez mais perto do Sol até 2025, quando chegará a apenas 6,2 milhões de quilômetros da superfície, dentro da coroa solar, onde temperaturas ultrapassam 1 milhão de graus. Como a espaçonave sobrevive?
com um escudo térmico de carbono composto de 11,5 centímetros de espessura, que mantém os instrumentos à temperatura ambiente, enquanto o lado voltado para o Sol atinge 1.377 degrees. E tudo isso enquanto viaja a velocidades que a tornam o objeto mais rápido já construído pela humanidade. O Sol visto por dentro. Núcleo, energia e segredos. Imagine cortar o Sol ao meio como uma laranja. O que você veria? Camada 1, o núcleo, 0,25% do raio. O coração da fornalha. Aqui, 99% da energia do Sol é gerada. Temperatura, 15 milhões de graus. Pressão, 250 bilhões de atmosferas. Densidade, 150 vezes a densidade da água. É aqui que 620 milhões de toneladas de hidrogênio são convertidas em hélio a cada segundo. Camada 2. Zona radiativa, 25-70% do raio. Energia do núcleo se move para fora através de radiação, fótons ricocheteando caoticamente entre átomos densos. Uma partícula de luz pode levar 170 mil anos para atravessar essa zona de apenas 500 mil quilômetros. Temperatura cai gradualmente de 7 milhões para 2 milhões de graus. Camada 3. Zona convectiva, 70-100% do raio. Aqui o transporte de energia muda radicalmente. Ao invés de radiação, o calor é transportado por convecção. Plasma quente sobe, esfria e desce novamente, como água fervendo em uma panela gigantesca. Esse movimento cria as células de granulação que vemos na superfície solar.